que serei em tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, em tua presença, tua presença. Vamos abrir 1 João, queridos? Vamos abrir lá? 1 João. Vamos hoje começar o estudo de 1 João. Eu vou dar uma mergulhadazinha, tá? Tem algum problema? Vocês têm alguma coisa contra? Tem. Já percebi que tem. Quem cala consente, então tem. Mas eu vou fazer mesmo vocês com coisa contra, tá? Palavra de Deus. Palavra de Deus. O que é estudar a palavra de Deus? Vou repetir algumas coisas que eu já disse aqui. Primeiro, eu pego e dou um assunto, dou um alimento que você julga que é importante. Ontem, de novo, aquela música de Anderson Freire, Raridade, estava tocando na festa da frente. Eu já até decorei. Você é o espelho. Eu só sei disso aqui. Você começa assim, né? Aí, e tudo que é formatura agora tem essa. Aí eu vou lá falar que vocês tudo são espelho para a glória de Deus, que vocês são pancadona, vocês são demais, tal. Alimenta o ego. Aí chega uma prova amanhã. Qual é a ferramenta que você tem? O ego. Quero ver. Em frente com o ego, você vai morrer. Então eu não vou fazer isso. A gente vai dar pensamentos corretos. Então acompanhe o pensamento da Bíblia e mude a sua mente. A sua mente mudada, na hora H, não tem fórmula secreta. Tem Espírito Santo secreto para a hora certa, viu, irmão? Tem negócio de formulazinha secreta não. Irmão, vai lá, eu pago a promessa lá, não tem isso. Você simplesmente, o Espírito Santo vai estar com você na hora H, se você estiver sintonizado. A palavra de Deus faz a limpeza na sua mente. Vamos lá, 1 João capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler o capítulo todo. É um capítulo curtinho, 10 versículos, e eu provavelmente só vou ficar em 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, óbvio, né? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida, vem um parêntese, foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu queria que a gente agora tivesse concentração. Se tem um barulho aí dentro, Jaelson, pega todo mundo aí, tira do sofá da gravidez, manda para cá se for necessário, porque aqui tem cadeira. Tem um sofá que sentou ali engravida, é um negócio sério. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ponto. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. 2 pontos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos pedir graça a Deus nessa hora, para que a palavra faça efeito em nós. Pai, abrimos a nossa mente à tua palavra agora, Senhor. Tu tens a
graça, tu tens o poder, tu tens a capacidade de abrir a mente. Abre a mente, Senhor. Abre o entendimento, aclara de forma nítida o entendimento de todos nós, para que a tua palavra não só encontre lugar, mas ela encontre primazia, ela entre fazendo limpeza em nosso coração. Onde houver pecado, onde houver dúvida, onde houver, Senhor, o que houver que não procede de ti, que a tua graça venha limpar pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vocês estão desanimados hoje que está no... Dá para... Meu Deus do céu. Jeová. Foi os relâmpagos, deixou todo mundo com medo aqui, eu acho, viu? Sinceramente. Amados, em primeiro lugar, eu queria colocar, essa é uma carta que não tem introdução, você viu? Ele não tem apresentação. Ou seja, é uma carta, a gente chama isso, a primeira pessoa que chamou isso aqui foi Orígenes, diz que essa carta é católica. O que é uma carta católica? É uma carta universal, é uma carta que alcança, é uma carta universal. Então, essa carta aqui, não tendo um destinatário, ela foi sendo acolhida como uma carta para a igreja primitiva, para todas as igrejas. Em que condição essa carta foi escrita? Ela foi escrita assim, a igreja, ela começou, passou 20 e poucos anos sem haver nenhum escrito oficial na igreja. Os evangelhos, o primeiro evangelho, Jesus morreu no ano 27, o primeiro evangelho foi escrito mais ou menos no ano 47, mais ou menos assim, no ano 53. Então, 26 anos depois, 25 anos depois, aparece o evangelho de Marcos. Ou seja, as histórias de Jesus, eles eram alimentadas ou armazenadas de boca e de memória, não tinha nada escrito. Depois as pessoas começam a escrever aleatoriedades, né? Ou seja, Paulo escreve para Capadócia, para um monte de gente escreve, aliás, Paulo e Pedro escrevem para cartas gerais que estão perdidas. E entra a heresia na igreja, entra a perseguição na igreja, a igreja se dispersa, começa a crescer, fica aquele espalhamento todo. Aqui, nesse caso, já está destruída Jerusalém. Jerusalém já está destruída, não tem igreja mais em Jerusalém. Está um espalhamento terrível da igreja em tudo que é lugar. A igreja cresceu muito rápido e a igreja perdeu muita coisa. Olha o que eu estou falando. A igreja perdeu muita coisa. Então a primeira coisa desse negócio é igreja cresce e se espalha. Esse é o primeiro contexto. Depois, a igreja é perseguida, é o segundo contexto. O que acontece com a igreja sendo perseguida, irmãos? Muita gente apostata da fé, muita gente cai fora da igreja e vira judeu de novo, para não morrer. E a terceira coisa que acontece com a igreja perseguida, a terceira coisa é que heresias assolam. Heresias assolam a igreja. Irmãos, esse é o contexto da carta. Então, ele começa falando, e aí você pergunta, quando tem heresias acontecendo no nosso meio, ou seja, ensinos errados, qual é a lógica de cada um de nós para enfrentar isso aqui e ensinar o certo? Essa é a lógica na minha cabeça e na sua. Vamos ensinar o que é certo. Então faz um seminário, irmãos, o evangelho certo, o evangelho errado. Sai do evangelho errado, vem para o evangelho certo. Não é assim a fórmula de Deus. A fórmula de Deus não funciona com a lógica humana. Deus trabalha de outra maneira. Como é que Deus trabalha? Primeira coisa aqui, você vai perceber que ele faz algumas, para enfrentar isso aqui, ele faz algumas, deixa eu pegar outra caneta. Ele vai enfrentar esse contexto de heresias, de igreja que cresceu e se espalhou e perdeu a simplicidade. Primeiro, ele vai enfrentar através da simplicidade. Ele vai simplificar o evangelho. Ele vai falar as coisas de forma simples, que é uma coisa importantíssima, porque o evangelho é muito complicado. Se eu for perguntar a vocês quantos manuscritos tem hoje disponíveis, os irmãos não sabem. Se eu perguntar, esse texto grego original aqui é de qual... Os irmãos não sabem nem o que é grego, nem que dirá os textos, se é maçorético, se isso aqui veio do majoritário, se é do receptus, não sabe, nunca ouvi nenhum falar. Todo texto que quer provar a verdade não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então a primeira coisa que ele vai falar é de simplicidade. Depois ele vai falar de amor. Depois ele vai falar de um fundamento. E depois ele vai falar de certeza. Então ele vai falar essas coisas de uma maneira simples. Tudo que ele vai falar, ele fala simples. E aí eu volto para vocês, antes de começar,
você começa a perceber que para a gente resolver os maiores problemas da vida, nós não precisamos de fórmulas complicadas. Nós precisamos de aplicação daquilo que a gente sabe. Nós não precisamos de fórmula complicada. Exemplo, oração. Irmãos, o que a gente faz para orar? Normalmente, para orar, eu tenho uma fórmula para vocês. A melhor maneira de orar é orando. Eu tenho certeza disso, irmãos. A melhor maneira de orar. Alguém duvida disso? Amém? A melhor forma de você orar é orando. Eu já vi alguém dizer assim, irmãos, oração não é para falar, oração é para fazer. E você fala, orar que é bom não ora. Então, assim, a simplicidade, ela busca o foco e fazer a prática do foco. Por isso, essas coisas a gente vai trabalhar. Agora, a carta, posso apagar isso aqui? Posso apagar? Beleza. A carta, ela não vai, e agora isso aqui eu dou um resumo, tá? Isso aqui é um resumo. Agora, eu vou para a carta em si. Como é que ele começa a carta? Eu vou escrevendo aqui, isso aqui é o estudo, não vou trazer para vocês esboço, não vou dar esboço dessa vez. Como é que ele vai começar? Vamos lá, verso 1, 2 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, porque, eu vou explicar para vocês no grego já já, o que temos contemplado com as nossas mãos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. De novo ele repete, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Algumas coisas a gente tem que aprender a interpretar. Então a primeira coisa que eu quero interpretar daqui, olhe bem, é autoridade apostólica. Olhe o que eu vou começar com isso aqui. O que é autoridade apostólica? Irmãos, é o seguinte, a igreja, ela não foi fundamentada numa pessoa que teve uma visão. Ela não foi construída em cima de fábulas, nem de memórias, nem de nada. Ela foi construída em cima da autoridade apostólica. De que apóstolos? Dos 12. É importante que você compreenda que tudo que foi gerado dos apóstolos. E, por exemplo, Paulo. Cadê? Paulo não era os 12. Você tem razão. Então nós vamos abrir a Bíblia para saber que apóstolo é esse Paulo, que não era dos 12 e teve o direito de escrever 70% do Novo Testamento. Então abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu estou com a Bíblia mesmo, não estou com o smartphone não. 1 Coríntios capítulo 15. Você vai ver Paulo falando aqui de maneira clara. 1 Coríntios 15, verso 5 até o verso 10. Alguém poderia ler? 1 Coríntios 15, 5 a 10. Espera aí, irmãos. Quem está lendo? Como é o nome dele? Marco, irmão. Marco casou, está feliz. Olha a voz dele, de felicidade. Pode continuar. Perfeito. Então, o que você começa a perceber? Que para que Paulo tivesse autoridade de escrever, não bastava que ele quisesse escrever. Era preciso que ele fosse um apóstolo. E perceba bem, o Senhor aparece a Paulo lá no caminho de Damasco, e ele diz que o Senhor apareceu para ele, e em Gálatas capítulo 1, verso 15, ele diz que recebeu por revelação esse evangelho. E ainda diz assim no verso 6 e 7, se alguém aparecer pregando outro evangelho, seja maldito. O evangelho que recebeu foi dado por Jesus Cristo diretamente a Paulo. Então Paulo é incluído entre os 12. Qual é a primeira lição que a gente tira disso aqui? A igreja, ela é fundamentada no testemunho apostólico. O que significa dizer que qualquer apóstolo que você vê aqui, hoje em dia,
Presta atenção. Esses apóstolos que aparecem hoje em dia não são esses apóstolos aqui. Não são esses. O fundamento da nossa fé não são os apóstolos. Se Nírios aparecer aqui, Nírios foi consagrado apóstolo, eu nunca vou aceitar. Já me chamaram uma vez. Eu já falei isso para vocês. Você vai ser consagrado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque isso não é fundamento de coisa alguma. O fundamento do evangelho é esta autoridade apostólica de quem fez o quê? Aí se você pegar o texto grego, ele diz assim, que dera desde o princípio, o que temos ouvido, palavra grega de ouvir, prestar atenção, o que temos visto, e por que você vê visto com os nossos olhos, vai ver com os olhos dos outros? Não, não é por isso, é porque com nossos próprios olhos, é que ele quer dizer, nós mesmos vimos, é isso que ele quer dizer. Continua, e nossas mãos apalparam. Irmãos, isso aqui eu preciso parar e falar. Irmãos, não foi pela televisão. Eu toquei em quem? Ele podia ter dito, eu toquei em Jesus. Ele não falou que tocou em Jesus. Você reparou? Ele apalparam com respeito a quê? Ao verbo da vida. Ele qualificou a pessoa. Ele não disse, eu toquei em Jesus, eu sou melhor que vocês. Não. Ele vai dizer, eu vou falar de vida porque eu toquei na vida. Eu toquei. Apalpar aqui no grego, apalpar no grego é a palavra tatear, sentir, buscar sinais da pessoa. Ou seja, quando João se recostou sobre Jesus, ele não ficou dizendo eu sou melhor do que vocês. Quando ele se recostou em Jesus, lá na frente ele foi escrever, rapaz, eu conheci a vida por experiência. Ele não conheceu a vida porque alguém ouviu falar de alguém, mas ele conheceu a vida porque ele tocou na vida. Aí ele no verso 2, ele vai explicar novamente. Aí ele vai falar o que no verso 2? A vida se manifestou, nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele fala da autoridade apostólica, e ele fala, eu toquei na vida. É isso que eu quero falar, eu estou dando a exegese, agora eu vou dar a aplicação. Eu toquei na vida. Depois ele fala, a vida foi manifestada. A encarnação de Deus. Queridos, existem 3 fundamentos de fé, vou parar aqui, para colocar 3 formas de você, olha o que eu vou falar agora, um negócio importantíssimo para você. Existem 3 formas de você saber se você é um cristão. Existem 3 formas de saber se você é filho de Deus. Existem 3 formas de saber se você é um crente. Se você é alguém que nasceu de novo. Como é que você sabe que você nasceu de novo? Não, porque eu estava na macrocélula. Isso não é prova nenhuma. Não, porque eu desci as águas. Não é prova. Não é prova. Existem 3 provas que podem dar a você a certeza de que você é uma pessoa, como é que eu diria? Uma pessoa nascida de novo. Primeira prova, vou botar aqui, a prova teológica. Eu vou explicar para esse vermelho, vai me deixar na mão já já. Prova teológica. 3 provas. Não me traia não, vai. A primeira prova é a prova teológica, eu vou explicar para vocês. A segunda, olha para isso. Tribulação. A prova histórica e a prova vivencial. Essas 3 provas dão a você a garantia de que você nasceu de novo. Eu vou explicar direitinho. Uma pessoa diz assim, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí eu pergunto a você, antes de mais nada, que Jesus? Que Jesus? Olha só. Que depois eu vou explicar com mais precisão, tá? Que Jesus? Não, Jesus. O cara não sabe explicar. Qual Jesus? O apóstolo falou qual Jesus. O que estava com o Pai e encarnou, que foi manifesto. Qual Jesus? Aí você fala e tem vários Jesus? Claro que tem Jesus, irmão. Eu já falei a vocês que a gente foi visitar a menininha do Gantuá, que ela chamou a gente não sabia que era uma menininha do Gantuá. Isso aqui há muitos anos atrás. Fui eu e Fernanda. Chegamos lá. Realmente ela estava velha, bem velha, os olhos bem assim. Chamou o Fernando. Olha, pelo amor de Deus, não foi visitar porque a gente era amigo dela não, tá? Eu vou explicar direito, calma.
Fomos visitar porque foi chamado uma médica. Alguém telefonou de um terreiro lá e nós fomos. E foi eu e Fernanda, né? Entramos lá, um dia de terça de noite, e estava lá uma menininha com a que substituiu ela quando uma menininha morreu, que eu esqueci o nome dela. Olga D'Alequeto, acho que foi isso. A filha dela estava lá. Aí atendeu a gente quando ela estava meio gaga. E em cima da cama dela tinha uma imagem enorme de Jesus Cristo. Ela é adoradora de Jesus? De qual Jesus? De qual? Porque também tinha uma imagem enorme de São Jorge, é claro, do candomblé tem que ter. Que Jesus é esse? Aí atendeu e tal, depois ela terminou morrendo, né? Vamos falar de Jesus para ela. Como é que fala de Jesus? A mulher gaga, ela estava com um problema nos olhos, mas já estava gaga. Existem muitos Jesuses aí, por aí. Meu Jesusinho, né? Tem vários Jesus. Mas, olha só, 1 João 4, verso... Olha isso aí. 1 João 4, verso 3. 1 João 4, 3. Essa é a prova teológica. Prova teológica de que você é filho de Deus. Prova bíblica. 1 João 4, 3. Pode ler? O 2 e o 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Você quer uma prova, saber se a pessoa está endemoniada? Não sabe se é demônio, depressão, você não sabe exatamente o que a pessoa está vivendo. Você pergunta a pessoa assim, Jesus Cristo veio em carne? Se ele disser veio, então não é demônio, você pode dar um beliscão, pode dar um remédio, que não fica com problema. Mas se a pessoa não falar que Jesus Cristo veio em carne, é demônio. É demônio. O demônio não quer saber que Jesus Cristo veio em carne. Por que motivo? O que significa Jesus Cristo veio em carne? O próprio Deus desceu para nos salvar. E nós não estamos falando que Jesus veio me abençoar. Isso não é evangelho. Ele veio em carne para trazer para nós o seu Espírito, para nós vivermos a vida dele. Por isso que João fala que nossas mãos tocaram no verbo da vida, a gente tocou na vida, a gente teve contato com a vida de Deus. A vida de Deus desceu para a gente conhecer essa vida de Deus. Nenhum de nós aqui pode dizer que está passando uma prova tão grande que não possa superar. Porque é o próprio Deus que desceu para lhe conceder essa vida para você viver. Como é que você não está vivendo uma prova tão difícil? Como é que você está vivendo algo tão difícil que você não pode suportar? Essa semana eu vi uma foto. Aliás, não, foi a Oriosvaldo que me mandou. Está aqui no meu iPhone. Ele mandou uma fotozinha interessante. A foto é assim, o camarada sentado num banco, do outro lado aquele Jesus de Mel Gibson sentado. Aí em cima estava escrito assim, isso é uma pessoa explicando para Jesus quão difícil está a sua vida. O Jesus Mel Gibson sentado do outro lado, todo acabado. E ele explicando, Jesus, minha vida está tão difícil. Ele todo ensanguentado, falando para ele, puxa, que coisa, né? Eu vou te abençoar. E Jesus todo acabado e o cara falando para Jesus que a vida está difícil. Difícil nada, irmão. Difícil coisa nenhuma. Semana estava conversando com um discípulo, e ele chegou para conversar comigo lá, ele não está aqui. Aí eu falei assim, ele falou. Eu falei, fica aí, peraí. Peguei o notebook e abri uma foto da Síria. Um navio da Síria. O povo tentando subir. Devia ter umas 8.000 pessoas assim, tentando subir. Gente caindo pelas cordas, assim, penduradas, caindo pelas cordas. E eu botei o dedo assim e fez. Esse cara aqui se chama Mohamed ou Ahmed, né? Que é tudo assim, é o Mohamed ou Ahmed. Pois esse cara aqui, onde ele vai parar? Quem é ele? Ninguém sabe. Vai morrer. Ele vai subir, vai cair lá, ninguém vai dar conta. Rapaz, o cristão não está vivendo esse mundo de loucura. Ele tem nome, Deus mora nele, ele tem sentido, tem significado, Deus cuida dele. Não é assim. Não é como esses caras que estão soltos na vida, não. Você não está solto na vida, você não é uma pessoa qualquer. O Senhor encarnou para te dar a vida e João tocou na vida e disse, eu conheci a vida, rapaz. Eu conheci. Então não é qualquer coisa que nós cremos na vida que encarnou. Você pode viver a sua melhor vida possível. Você pode viver a melhor vida possível. Você, imagine, nos seus melhores sonhos, nega, nos seus melhores sonhos, e não completou o sonho ainda não. Nos seus melhores sonhos, você pensava que aconteceu o que está acontecendo? Eu fui lá segunda-feira, abertura do restaurante de Jonas. Não abre, eu vou lá segunda-feira. Antes do primeiro almoço, eu fui lá. Cheguei lá, sentei aqui de Jonas. E ele agoniado, pega toda hora no espelho, 3 meses parado. Como é que não está agoniado? Sentou lá, senta aqui, Jonas. Ele tá agoniado, só tinha uma pessoa para ele atender. Aí a nega botou a pessoa, sentou aqui, falei, e aí, varão?
Deixa eu ler um texto aqui para você. Comecei a ler, aí os olhos cheios de lágrimas, foi? Eu vou orar por você. Só falta um pouquinho Deus fazer a obra em sua vida. Estou precisando de um colete aqui para botar aqui no peito, para não esquentar. Já comprou, Jonas? Aí Jonas falou que ia comprar um colete aqui para não... Por causa do temperatura, né? Ele está com um negócio no peito agora, né? O marca-passo, né? Aí precisa de uma proteção de calor. Aí ele lá, os olhos cheios de lágrimas, eu falei, falta pouco, varão, falta pouco. Nem nos melhores sonhos nego imaginou que o marido dela não parou de fumar, parou de beber e tá ali. Só falta uma titica, né? Que é a titica mais importante, né? Mas e daí? O que eu estou mostrando é que Deus nos concedeu vida e João tocou na vida. Essa prova teológica é a prova da encarnação. Só que não para aí. Não para. Então vou voltar, antes de continuar, à prova apostólica. Então não esqueça disso. Vocês não estão baseados no apóstolo Niles. Não estão. Não precisa do apóstolo Niles, nem o apóstolo René, nem o apóstolo não sei quem. Isso não existe. Eles podem ter dons apostólicos. Por exemplo, eu estou exercendo um apostolado sobre a igreja de Panambi. Eu não sou apóstolo. Eu estou exercendo apostolado. O que é exercer apostolado? É cuidar do fundamento da igreja e levantar a liderança local. Isso é exercer apostolado. Qual é o problema? Nenhum problema. Tem vaidade, tem nada, vanglória, tem nada. Estou fazendo o que tem que fazer. E se surgir outra coisa, eu faço também. Mas esse apóstolo aqui, que é João, ele é fundamento da minha fé. Porque ele que escreveu, ele que tocou, ele que viu. Então eu não tenho que ter outra revelação. Irmão, você viu aqui? Aí veio uma revelação lá do monte, não sei das quantas. Ontem mesmo me chamaram, me pediram, aliás, hoje pelo telefone, mais revelação, irmão. Pediram minha opinião sobre revelação. Eu já, eita, meu Deus do céu, já vou logo assim. A revelação que fundamenta é esta revelação apostólica do apóstolo João. Só e só. Amém? Vamos continuar. Aí o texto diz, isso vos anunciamos, verso 3, que tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus. Essas coisas vos escrevo para que o vosso corpo se cumpra. Agora vai acontecer uma outra coisa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aliás, não, me permita ficar no 3 ainda. O que ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Perfeito. Existe a prova teológica, a prova histórica, Jesus encarnou, a prova teológica. E aqui é porque tem 3 formas de fazer. Vou deixar por aqui. E a prova vivencial. Eu vou falar um pouquinho dessa prova vivencial para você. Antes de mais nada, muitos de nós aqui tivemos uma experiência de conversão. Essa experiência de conversão não é obrigada a ser igual e não é igual para todo mundo. Mas existe a realidade que aconteceu lá no Calvário. A prova histórica, Jesus apareceu, você não estava lá, não viu. Esse cara viu. Esse cara tocou, escreveu um livro. Pronto, então eu estou fiado nisso. Perfeito. Tem uma outra prova que é a prova experiencial. Que prova experiencial é essa? Olha o que eu vou dizer. Ninguém aqui pode encontrar Jesus sem ser impactado pelo encontro com Jesus. Ninguém aqui pode encontrar Jesus sem ser impactado com um encontro com Jesus. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele encontrou-se com ele em Atos 9. Se você puder abrir para mim, você vai ver. Em Atos 9. E eu vou abrir Atos 9 e abrir Atos 26. Mas Atos 9, você veja o que vai acontecer com Paulo sem nenhuma prova histórica e nenhuma prova teológica. Ele só fez encontrar Jesus. Só fez encontrar Jesus em Atos 9. E é claro que depois de a gente ler esse texto, alguns podem se perguntar a si próprios várias coisas. Tomara que se perguntem mesmo. Atos 9, 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí alguém, se não está na sua Bíblia, na minha diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A diferença está no texto, se é o receptus ou o majoritário. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, esse camarada teve essa experiência com Deus, e todo momento em que ele ia
diante de um rei, diante de alguém, ele contava essa experiência, inclusive cometeu a besteira de falar essa coisa em Jerusalém. Quase ele morre. Os caras pegaram ele, iam matar, e o centurião conseguiu levar, levou a Cesareia de Filipos e de lá levou para o rei Agripa. Ele então apelou para César e foi embora. Mas Paulo toda hora contava esse texto. Mas olha o que vai acontecer depois que ele, olha só, depois que ele foi tocado por Deus. Verso 19 e verso 20. Olha lá. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, por isso veio aqui para levar presos os principais sacerdotes? Ou seja, Paulo imediatamente com sua experiência providencial, ele teve uma experiência de encontro com Jesus. Ele não teve simplesmente um assentimento intelectual. Ele concordou que Jesus veio ao mundo. Não, senhor. Não é suficiente concordar que Jesus veio ao mundo. Ele precisa ter uma experiência com este Jesus. E se você me perguntar assim, as pessoas, os crentes que você conhece aí fora, muitos deles tiveram encontro com Jesus? Com certeza sim. Olha o que eu estou dizendo. Com certeza sim. Mas é porque existe uma outra terceira prova, que eu vou falar com vocês, que é a prova social, a prova moral. Eu vou até tirar aqui a prova histórica, que ela se confunde com a prova teológica. É a prova moral ou social. Esta prova é uma outra questão. Tá? Como é que você prova que você é um filho de Deus? O texto está dizendo. Sim, o diabo entra aqui e fala: eu também sou filho de Deus. E agora? Então todo mundo é filho de Deus? Tem um bocado de gente que fala isso. Não, eu fui batizado na igreja católica, sou filho de Deus. Por que você duvida de que ele é filho de Deus? E sabe que não é? Porque ele nunca teve uma experiência genuína com Jesus. Irmãos, eu entro nos debates teológicos com a igreja católica. E você sabe o que o pessoal fala? Eu falei: vem cá, vocês são nascidos de novo? O católico fala: o que é nascido de novo? Eu falei: você não sabe o que é nascido de novo? É quando você é regenerado. Aí ele fala: eu sou regenerado quando eu sou batizado. No momento do batismo, o pecado original some de mim. Eu falei: pô, então eu estou precisando desse batismo, porque o meu pecado original está bem vivo aqui, velho. O pecado original desapareceu dos católicos. Então eles não pecam mais. Então eles podem comer tudo, beber tudo, todo tipo de regra, que ali não é pecado não, porque não tem o pecado original, eles estão santificados. Aí vem a igreja católica e diz: confesse-se pelo menos uma vez por ano. Uma vez pelo quê? Eu estou uma vez por hora, os caras estão uma vez por ano? Tenha paciência, irmão. Por que isso? Aquele Cristo ali é falso. E eu digo por quê? Não tem experiência pessoal. Ele não teve um encontro pessoal. Ele tem um encontro com a doutrina, não com um Cristo vivo. E isso, queridos, não é importante, é essencial. A pergunta que eu faço para você, qualquer um de vocês aqui: você teve um encontro pessoal com Jesus? Porque quinta-feira passada, o senhor Rafael estava falando aqui, e ele disse que voltou para o banheiro, e no banheiro ele teve uma experiência com Jesus. Foi no banheiro, e eu estava numa galeria, numa igreja, nasci num lar cristão, conhecia tudo de evangelho, estava lá, eu tinha 12 anos de idade numa galeria, estava lá sentado, e ele estava lá sentado com minha mãe. Eu comecei a chorar e falei: mãe, eu quero entregar minha vida a Jesus com 12 anos. E desci com minha mãe: vamos agora. Eu peguei, desci da galeria, fui lá à frente e entreguei a minha vida para Jesus. Minha vida foi transformada. Eu sei o dia que eu tive experiência com Jesus. Já tive várias experiências com Jesus. Experiência, ela não é sozinha um fundamento, mas ela, sem ela não tem fundamento. Você, se não tem uma experiência com Jesus, você simplesmente não tem Jesus. Porque todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, alguma coisa acontece no seu espírito, porque ele teve um contato com um outro espírito, o Espírito de Deus veio a ela. Essa é uma história real e verídica para todo mundo que está aqui. É claro que uma pessoa que pode estar aqui e dizer: rapaz, boa pergunta, eu não tive essa experiência com Jesus. O que é que eu faço agora? Bom, irmãos, aí é claro que eu não vou falar agora com tanto detalhe o que você vai fazer. Tá? Eu sugiro que você não durma hoje, não assista nem o Jogo do Brasil. Chegue lá e dobre seu joelho e rasgue com Deus. Deus, onde é que o senhor está? Quer dizer que eu estou enganado 10 anos. Te vira, tá? Minha palavra é para você: te vira, porque o Deus que está falando contigo, não adianta ele dar doutrina. A doutrina, ela não lhe salva, irmão. Quem salva é o Deus da doutrina. Aí você tem que entender. A gente dá doutrina para quem já recebeu Deus. Então, se você for dar doutrina para quem não recebeu Deus, a doutrina não tem valor. A doutrina não salva, irmão. A doutrina não salva. A doutrina certa não salva. É a experiência, é o encontro pessoal com Jesus que salva.
E é por isso que você tem que dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador. É porque você lê os Salmos, o que você vê nos Salmos? O salmista, ele não é um salmista genérico. Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus de toda a terra. Ele é o Deus dele, é o Deus meu, é aquele meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que me ouve. Deus tem que se tornar não uma ideia, tem que se tornar uma pessoa para você, uma pessoa pessoal, para ser redundante propositalmente. Bom, então esse é o fundamento. Agora tem um outro fundamento. O outro fundamento, então você tem a prova teológica, que você sabe, a prova vivencial, você teve uma experiência, vou até mudar, porque aqui não tem problema, que eu não estou dando esboço, então eu posso mudar para experiencial. A experiência, você teve uma experiência. Aqui eu poderia botar prova moral, prova social. Eu vou botar a prova vivencial. Pode ser moral, pode ser social, depende dos teólogos. Robert Lau fala que é prova social. Olha o que ele diz no verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele. Olha só. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que diz o texto? Mentimos e não praticamos a verdade. Observe. Depois eu vou explicar as categorias dessas palavras na próxima quinta-feira. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que isso significa? Você tem a prova teológica, você sabe o que é o Evangelho, você está sendo ensinado. Os 5 dedinhos aqui, hoje mesmo me disseram, eu não preciso ir para a igreja. Eu vi uma mensagem de uma pessoa que me mostrou, não, eu quero ter comunhão com os que me amam. Palavra do camarada. Não vem para a igreja e diz, eu quero ter comunhão com os que me amam. Beleza, então ele está com o dedo quebrado, né? Não acredito nesse evangelho, evangelho falso. Tá? Então, mas você tem um ensino certo, perfeito. Você teve uma experiência com Jesus? Tive. Eu nasci de novo, minha vida foi transformada. Beleza, agora vamos para a terceira prova. A terceira prova é sua vida. Se dissermos que temos comunhão e não andamos na luz, nós mentimos e não praticamos a verdade. Você está percebendo? Então isso aqui é a prova teológica, a prova experiencial e a prova da vida, a prova moral, a prova que você vai ter que amar os seus irmãos. Ou seja, a prática do evangelho. Essas 3 provas dizem você que é nascido de novo. Antes de eu continuar, eu digo a você, tem pessoas, irmãos, eu já tive essa experiência. Eu estou falando de coisas muito simples, já reparou, né? Eu tive essa experiência de acordar de madrugada, achando que eu tinha blasfemado com o Espírito Santo. Não sei vocês, mas eu já tive essa experiência. Acordei de madrugada, eu, minha irmã e meu irmão, gritando, chorando, terrivelmente, achando que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, que eu não sentia nada. Minha mãe teve que me dizer, meu filho, não é porque você sente que você tem que sentir para ter certeza. Só o fato de você estar preocupado com isso prova de que o Espírito Santo não saiu de você. É lógico. Que se saísse de você, não está preocupado com salvação. A pessoa que blasfemou do Espírito Santo, ele não quer mais saber nem de Deus. O Espírito Santo não fala mais com ele e gelou. Então ele está completamente alienado. A cabeça dele nem tem Deus. Ele não tem negócio de eu vou para a igreja e não sinto nada. Quem vai para a igreja e não sente nada só está com problema de sentir. Só está com problema de sentir. Não tem nada a ver com o blasfêmia com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa que não sente nada, ele está deduzindo que ele primeiro tem que sentir para primeiro crer, para depois crer. É o que acontece normalmente. As pessoas têm que crer na palavra que está sendo dita. A palavra está sendo dita, mas não entrou ainda. Não entrou, fica aí. E quando é que vai entrar? Sei lá, pai. Não tem versículo na Bíblia que diz isso. Eu não sei quando vai entrar, mas eu digo, eu levantei de madrugada gritando. Minha mãe falou, calma filho, calma. Você está preocupado? Então você já tem o Espírito Santo? Que o Espírito Santo atua naqueles que ele convence do pecado. Ele está lhe convencendo de alguma coisa? Ele está querendo lhe dar paz. Orou por mim, meu pai também orou. Aí fiquei calmo, fui dormir. Foi a única experiência, nunca esqueci, tão traumática que foi. Não procurem ter essa experiência, né? Mas o que eu quero mostrar é que essa experiência da presença de Deus, ela é um fundamento, sim, da sua vida. Fernanda sabe exatamente o que aconteceu com ela quando caiu o cabelo. Depois ele sabe a história. Aquela irmãzinha que veio aqui, matou 50, quanto foi? Não matou ninguém. Aquela irmãzinha que pregou entre os amigos, né? Entre amigas, né? Entre as amigas. Ela sabe o dia que encontrou. Qual é a frase-chave que ela botou lá? Deus me enxergou. Ela sabe exatamente o que é eu estar lá e Deus me enxergar. Ela sabe. Cada um de vocês tem que saber a experiência que teve com Jesus.
Se não tem experiência nenhuma com Jesus, irmão, aí entra a terceira coisa. E a sua vida é compatível com a sua experiência e com a sua fé? Não, ela não está sendo compatível. Então você deve duvidar da sua conversão. O que, irmão? Eu vou repetir. Se a sua vida não é compatível com a sua fé e você nem lembra mais se aceitou Jesus, meu irmão, hoje, olha, eu quero vir à frente aqui, eu reconheço pecador. Me permita falar, quantas vezes, Dani, você veio à frente lá naquela casinha lá? Você contou, não? Umas 300. 300 não, porque daria 6 anos, né? Mas que ela vê umas 100, veio. Todo domingo era vantagem, porque o pregador, né? Prega para conversão e Dani sempre se converte. É uma vantagem incrível, né? Dani sempre ajudava. Deixa eu só um parêntese aqui, irmãos. Deixa eu um parêntese. Vocês talvez não saibam, mas a igreja de crente tem irmãos que já estão designados para ir à frente para estimular os incrédulos aí depois. Sabia disso? Eu estou falando. Vocês não estão sabendo, mas fiquem sabendo agora. Tem uns irmãos que vão para frente para incentivar. Aí quando tá, é assim que funciona, tá? Se escandalize se quiser, dê risada, faça o que você quiser. Mas eu estou contando o segredo. Aí quando chega na hora, vai uns 10 crentes, aí os incrédulos tudo vão, né? Que já tem gente lá na frente. Porque, diga-se de passagem, tem muita gente que tem vergonha. É verdade. Vai ser um truque legal. Sabe o que você faz? Domingo que vem, dá esse truque aí. Bora, eu tô sentindo de ir. Aí você vai, tu vai ver o que vai acontecer. A pessoa vai contigo. Agora eu não estou instruindo que você queira fazer isso. Se você quiser, faça. Mas Dani ia à frente várias vezes. Vários iam. Eu quero. Até que um dia, a ficha caiu. Tá aí, líder da igreja. Rapaz, as coisas com Deus, elas são sérias. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que ter uma prova teológica. E você tem que ter uma vida. Você tem que ter essas 3 coisas. E você vê que João, ele não chegou aqui, eu vou explicar a doutrina certa para você. Não foi assim, não. Ele foi dizer 3 coisinhas. O Jesus é um só. A segunda coisa, a experiência tem que tocar em Jesus, meu irmão. Você tem que tocar, você tem que ter experiência. A terceira coisinha, tu tem que andar como acredita. Não andou? Não adianta ficar aqui, Jesus, porque eu estou passando tanta prova. Jesus, porque meu marido não sei o que lá. Jesus, porque não sei o que lá. Uma fé peba dá uma vida peba. Né? Não bota no Facebook isso não. Para concluir, tá? Se andarmos na luz como ele na luz está, vou concluir agora. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazendo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que você conclui nesse primeiro capítulo? Você conclui que o evangelho ele é extremamente humilde. A pessoa que anda com Deus, ela é humilde. A pessoa dá uma diminuída. Desce, meu irmão. Como a gente fala na linguagem de hoje. Menos, irmão. Menos. Você não é essa coisa toda não, irmão. É isso que eu fico invocado de pessoas que valorizam demais a si próprio e não veem, que não pode dizer eu não tenho pecado. Não pode dizer. Ele olha para si próprio e fala, rapaz, quem sou eu? Eu não sei vocês, irmão, mas todo dia tem pecado para confessar. Eu não sei vocês. Pode ser que vocês estejam uma coisa até melhor do lado daí, mas lá de cá eu estou confessando todo dia. E eu acho tanto lixo. Hoje eu postei uma frase de C.S. Lewis. Né? Não sei se vocês viram essa frase. Eu coloquei aqui. Deixa eu só ler para vocês. Frase de C.S. Lewis. Ele diz assim. Quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a própria maldade. Exatamente isso. Ele vai construindo a prova, depois fala, cuidado com sua vida, e depois conclui dizendo assim, epa, quem disse que não tem pecado não entendeu nada. A gente precisa compreender que nós temos um grande advogado. Isso é que nós temos. Um grande advogado. Este versículo aqui, irmãos, é um versículo fundamental para os novos. Eu concluo dizendo para Jaque, para Tâmara, para os novos convertidos, todos os que estão chegando agora. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pecais. E se alguém pecar, temos um advogado. Irmãos, novos convertidos, eu já vi, talvez vocês se lembrem, a crise que passou, depois que saiu do batismo, saiu inteiro assim, eu saio do encontro, pecou. Aí o diabo, filha, não disse, minha filha, não vai dar certo isso. Já estou vendo tudo, tu não vai chegar até o final.
O diabo coloca nos pensamentos, ela mesma começa a pensar, tu não vai conseguir. Aí a pessoa fica naquela crise, eu não vou conseguir. Ela entra num estado de debilidade. E o apóstolo João, ele não está criticando isso, ele está simplesmente dizendo a você, ó, não é para pecar, mas se você pecar, você tem um advogado. Quem é o advogado? Este Jesus que encarnou. Esse Jesus lá da prova teológica. É aquele Jesus que conhece a sua fraqueza, é aquele Jesus que conhece você. Quero fechar agora, já fechei a Bíblia aqui, dizer para você o seguinte. Qual é o evangelho que vai nos salvar? É o evangelho da faculdade teológica, Eurico Baxter? É o evangelho do seu diploma? Ou é o evangelho simples, em que Jesus é amado, que você lembra da sua experiência e que você vive uma prática simples de fé? Obedecer não é difícil não, irmão. Admitir a sua maldade não é difícil. É preciso que você primeiro compreenda. Você não perdeu o rumo, mas se perder o rumo, tem que voltar para o rumo. Se você perdeu, o evangelho está complicado, você não está sentindo. Um exemplo, você acha que uma palavra dessa aqui é uma palavra muito simples. Vamos imaginar, né? Ela é simples. Ela é tão simples quanto a Bíblia. Eu podia fazer e gostaria de fazer vários desdobramentos disso aqui, os elementos. Mas eu não quero fazer isso, irmão. Eu não devo fazer isso. O evangelho, você levanta amanhã e você diz, Senhor, meu dia é teu. Senhor, dá-me de que este dia te glorifique. Aí você vive e tem uma experiência no dia, outra experiência, coisas reais da graça de Deus. Hoje concluo, fui conversar com a pessoa trouxe um assunto dela, e à medida que ela estava contando o assunto dela, eu parava o assunto e ministrava sobre a pessoa. Aí ela contava um pedacinho, peraí, deixa eu falar um negócio. Aí, fui ministrando sobre a pessoa. Lhe digo com toda a consciência, tudo que a pessoa relatou é só um assunto. Tudo que a pessoa viveu na ministração não é um assunto. Ela pegou, entrou no WhatsApp e depois falou, rapaz, que coisa tremenda eu vivi ali. O que ela trouxe é assunto. Pode estar errado, pode estar certo, aquilo é bobagem, aquilo não é bobagem, aquilo é importância, aquilo não é importância. Não interessa. A experiência que ela tem com Jesus, a experiência que tem com Deus, transforma a vida daquela pessoa. Essa que é a questão. Qual foi a última vez que você teve uma experiência de oração, irmão? Qual foi a última vez que você teve uma experiência na adoração? Eu me lembro um dia que nós colocamos aqui o DVD de Thales, irmão. Eu não quero nem ver esse cara na minha frente mais. Eu não quero nem ver. Mas no dia que eu coloquei o DVD de Thales, a igreja todinha veio pra cá, todo mundo aqui. Esquece, Vandilton, esquece? Esquece não. Aquele dia, eu disse, rapaz, como é que pode? Aí você fala como é que pode? Por outras razões. Que como diz o treinador, né? O treinador, tudo bem. Eu mudei, ele mudou, todo mundo mudou. Mas aquela noite que nós tivemos aqui de vigília com o DVD de Thales, eu nunca esqueço na minha vida, nunca. Aquela música, a música 10. Eita, que eu só faço lembrar, eu me lembro da minha vida. O Senhor me achou. A palavra é, o Senhor me achou. Ele se lembrou de mim. Eu nunca esqueço essas músicas que dizem, eu fui achado, eu não achei Jesus, ele me achou. Naquele barco de refugiados sírios, ele pegou pelo cabelo, e esse eu quero. E aí me salvou. Como é que eu não vou amar um Deus desse? Como é que eu não vou amar um Jesus desse? Então é essa vivência da sua oração, na sua manhã, na palavra que você lê, nessa conversa que eu tive com essa irmã que Deus agiu, este Jesus que está no seu dia, irmão. Esta é a prova de que Jesus não é um conceito, é uma pessoa que vive em você. Amém? Vamos ficar de pé, com todo o ânimo ou com todo o desânimo. Mas nós vamos ficar de pé agora e nós vamos, nessa hora, renovar a nossa vida com Jesus. Amém? Amém? Amém, povo? Amém. Eita, só de terceira. Nós vamos renovar a nossa vida com Jesus. Eu quero saber, você ouviu aqui, prova teológica, geralmente essa não toca muito. Quando foi que você encontrou Jesus? Você se lembra da sua conversão? Lembra da transformação que aconteceu em sua vida? Alfredo, lembra, Alfredo? Ainda lembra disso? Ainda lembra, varão? Dia que Jesus entrou na sua vida e mudou? Você está vivendo hoje? Eu vou começar a orar aqui agora. E se você deseja uma
Um renovo com o Senhor hoje. Mas não é um renovo emocional, é um renovo de vida. João disse, eu toquei na palavra da vida. Pois bem, se você deseja esse renovo de vida, aí mesmo, não precisa vir à frente não. Aí mesmo você põe a mão no seu coração. E eu gostaria de orar por você. Quero orar. Essa música está excelente. Nós vamos orar. E eu sei que a Bíblia diz assim, quem não ama Jesus seja maldito. Quem não ama Jesus é maldito. Deus tenha misericórdia de uma pessoa aqui e sair maldito aqui. Nós vamos orar essa noite. Comece a orar e deixa que eu oro também por você. Começa a falar, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, tu és o meu Salvador, eu te encontrei. O Senhor me deu a chance de te conhecer. Começa a falar com Ele, com toda a verdade, com amor, com choro. Fale do jeito que você quiser. Jesus, estamos aqui esta noite. Estamos aqui. E é óbvio que a gente não ia falar das coisas do Senhor sem depois pedir, Espírito, que o Senhor venha com esta chuva que está caindo, mas que venha a chuva do Senhor sobre nós. A palavra que dá fruto, que dá vida. Jesus, o tempo vai passando, a gente vai se enchendo de muleta, de gesso, de apetrecho. A gente está parecendo Lázaro, Senhor. Tanta gente parecendo Lázaro aqui, Senhor. Cheio de tantas coisas na sua cabeça. Tantas análises, análise do outro, análise da vida, análise da igreja, análise do pastor, análise da conexão, análise de tanta coisa, Jesus. O Evangelho se perdendo e se esvaindo em tantas vidas, Jesus. E nós estamos aqui para voltar de novo para a cruz, para voltar de novo para onde o Senhor nos achou. Tua palavra diz, lembra-te de onde caíste e arrepende. Eu quero me arrepender essa noite, Jesus. Quero me arrepender, eu quero mudança da mente, mudança do entendimento agora. Eu sou teu, o Senhor me encontrou. Eu estava perdido e fui achado. Jesus, eu quero que o Senhor venha curar os corações essa noite. Eu quero que o Senhor venha trazer renovo sobre cada coração, Jesus. Eu quero que o Senhor venha trazer algo novo esta noite sobre aqueles que estão como que amornecidos, meu Deus. Como que estão, Senhor, vivendo algo que já não é mais a verdadeira vida. Eu quero ouvir tua Senhor. voz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos viu. Foi o Senhor que nos escolheu, Senhor que nos chamou, Senhor nos adotou. Obrigada, Jesus. Obrigada por aquele dia em que nascemos de novo, Senhor. Aquele momento tão importante, Senhor, em que o Senhor se revelou. E a partir daquele dia, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. E o Senhor veio para nunca mais sair, para fazer morada em nosso coração. Que coisa perfeita, Senhor. Jesus, eu não sei quantos aqui estão mornos, Senhor, esquecidos daquele dia em que o Senhor se revelou e se mostrou e falou. Senhor, traz à memória novamente aquela experiência. Senhor, torna a fazer arder este coração, Senhor. Volta a queimar o fogo da presença do Teu Espírito nesta vida, nesta alma. Por favor, acende de novo a chama do amor pelo Senhor. Faz isso, Jesus. Não deixa ninguém sair daqui essa noite do jeito que entrou, mas vem avivar a Tua obra em nossos corações. Vem, Senhor. Tu não apagas o pavio que fumega. Senhor, faz com que arda de novo, com que queime de novo o amor, a paixão pelo Senhor. Faz isso essa noite na vida de todos nós e te somos eternamente gratos pelo que fizeste, Jesus, pela nossa vida mudada, pelo cuidado do Senhor, pela fidelidade Tua para conosco. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mudou, o Senhor sempre esteve presente. És o nosso bom pastor, o Pai perfeito, que não deixa faltar nada, que conhece cada necessidade de nossas vidas. Obrigada de todo o coração. Obrigada, obrigada por essa nova vida. Obrigada pelo Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Eu vou propor para você
E Cláudio, eu tenho visto isso sempre com Cláudio, ele falando sobre a importância da adoração. Eu vou propor a você que você, assim, escolha algumas músicas que sejam as músicas que você se identifica, porque cada um tem um estilo de música, lógico, né? Cada um tem uma maneira. Você escolhe algumas músicas, vê se você consegue tipo assim 11h30 da noite, não sei se vocês dormem tarde, eu acho que todo mundo dorme tarde aqui, né? Quem dorme tarde vai dar 11h30, senão de manhã. Bota uma música, como essa música aí, ó. E vai adorar o Senhor, vai agradecer a Ele pela salvação. Volta as coisas numa adoração simples. Não é negócio de Jesus vai me abençoar, que eu vou ter vitória do negócio de mel. Nada de mel. Nós vamos falar, Jesus, tu és maravilhoso, o Senhor me achou, eu te amo, Jesus. Para que a gente não perca essa simplicidade. Porque a pior coisa é crente velho, irmão. Crente velho, meu Deus do céu. Aquela fé velha, fé com mofo. Isso aqui é a pior coisa. Então volta a essa paixão. Agora, pode ter certeza, ou você vai lá na fonte, ou a fonte não vai até você não. Pode ter certeza. A fonte não sai do lugar não. Dá um timezinho para Jesus assim de noite, dá um timezinho de oração, dá um timezinho de adoração. Bota as músicas aí que você vai ver que de vez em quando Jesus vai usar essas coisas. Amém?